começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através de uma união de diversos sindicatos dos trabalhadores que fazem com que eu leve para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o imenso, mas o imenso prazer de conversar com o psicanalista Pedro Paulo de Azevedo. A gente vai falar sobre um tema que talvez você aí de casa não consiga entender muito bem qual é a relação com você trabalhador. A gente vai falar sobre o seguinte, sobre saúde mental como direito de todo ser humano e principalmente e também as pessoas em vulnerabilidade social. E aí a gente vai ter um bate-papo informal com esse profissional daqui de Petrópolis, que eu tenho um imenso prazer em dizer: olá, Pedro, que bom revê-lo. Olá, Carla. Eu também. Até me emociona ver o quanto você já tem essa trajetória de engajamento no processo de comunicação tão importante para que a gente possa ter uma civilização e uma comunidade unida, né? Bacana. Eu também me sinto muito feliz, Carla. Que bom. Vamos começar pelo básico. Quando a gente pensa em saúde mental, o que a gente está querendo dizer com isso? O que é, afinal de contas, ter saúde mental? Então, eu penso que é muito difícil você separar saúde mental do conceito geral de saúde, que a própria Organização Mundial define como bem-estar físico, psíquico e social. E social. E não apenas ausência de enfermidade. Isso já é clássico. Então, faz parte do conceito de saúde, saúde mental. Então, você veja, é uma base. Saúde mental está numa base do próprio conceito de saúde. Perfeito. Mas as pessoas e a sociedade entendem saúde mental como base? Eu penso que não. Por quê? Eu tenho a impressão de que há uma tendência da comunidade como um todo, principalmente quando ela vai ficando mais desinformada, e daí a importância do seu programa, a importância da gente tentar mostrar como você tem informação ajuda você a rever a maneira como você está interpretando a vida. Saúde mental, normalmente, para o leigo, Carla, é quando você tem a deformação, quando você tem aquele sujeito que adoeceu. Então, aí as pessoas pensam em saúde mental pela falta dela e não conseguem pensar a saúde mental pela presença dela. Por quê? Quando nós estamos sadios, a gente não pensa no nosso estado de saúde. Por exemplo, pulmões sadios. A gente está respirando, não é verdade? E a gente não pensa no pulmão. Mas quando a gente sente falta de ar, pronto. Então, normalmente as pessoas, na minha maneira de ver, não conseguem perceber saúde mental como um princípio, a não ser quando ela está destruída, quando ela está em xeque. Não sei se deixei claro o que eu quero dizer. Em minha opinião, foi extremamente claro. Saúde mental só é percebida pela população quando a gente está falando de alguém que já está doente. E aí a gente vai falar quando ele teve um surto psicótico, quando ele teve crise nervosa, ou então quando ele é louco. É mais ou menos isso? Então, aí eu acho que eu vou tentar trazer um pouco de conteúdo para a gente poder falar isso. A gente fica se perguntando por que em determinado momento alguém adoeceu mentalmente. Não é verdade? Por que se tornou isso ou aquilo? Ou neurótico, ou psicótico, ou com transtorno de comportamento, ou déficit de atenção, e todas as fobias, síndrome do pânico, todas essas coisas que a gente ouve. Por que determinado grupo, determinada família, ela aparece uns que ficam com aquele problema, outros não. E aí é fundamental a gente pensar as origens.
da formação de um ser. Então, pensar saúde mental é você pensar em causalidade. O que causou? Fantástico. Entende? E estudar causalidade, entender a causalidade, é entender as motivações. O que motivou aquele ser a ficar doente ou não. Então, Carla, eu penso que seria muito importante a gente falar uma coisa que no campo da psiquiatria, sobretudo da psicanálise, a gente chama as séries complementares de Freud, ou do Dr. Freud. Né? Quais são elas? Quais são as séries complementares? Você tem uma primeira série que é a genética, a transmissão genética. E aquilo que se dá na vida intrauterina. Olha a importância de uma gestação bem feita, saudável. Para uma mãe para adoção, isso é desesperador de ouvir. Exatamente. Claro, esse é um tema maravilhoso, adoção, isso é um tema incrível. Então, esses elementos genéticos e aquilo que vai se dar no desenvolvimento uterino é a primeira série. A outra série são as experiências infantis, as vivências da infância. Em que época se deu aquilo e aquilo naquela idade? Essa relação da primeira série, os fatores intrauterinos, a genética, com as experiências infantis, vão dar aquilo que nós chamamos de disposição do sujeito. A disposição moral, a disposição emocional daquele sujeito. Que tudo isso interatuando, que vão interatuar com os fatores desencadeantes ou atuais, como o que é que o cidadão está vivendo o seu dia a dia, o presente. Isso tudo vai gerar os efeitos, que é o quadro psicopatológico ou a dita saúde. Quer dizer, tudo isso está interatuando, ajudando o sujeito a formar-se. Isso, então, é o primeiro momento de reflexão. E eu estou fazendo questão de ser bem claro, porque uma das coisas que é muito complicada quando você está tentando transmitir um conhecimento é que muitas vezes a gente tem aquele conhecimento, mas perde a capacidade de transmitir. E é isso que é o nosso papel aqui. O meu papel aqui é tentar transmitir isso. Então, a vida, que é a genética, que vem de vovó, de vovô, do titio, é a genética da família. E aquela família é meio enrolada, sempre foi meio assim. Depois as experiências de infância, se aquela infância foi protegida, se foi calma, se teve afeto ou não, turbulenta, houve situações de violência. Isso tudo dá à disposição daquela pessoa que, de acordo com o aqui e agora da sua vida, pode gerar, então, ou a saúde ou a doença. Fantástico. E é muito importante entender que muito se fala, né? Ele é assim porque quando era criança apanhou muito. Ou quando era criança ficava muito com a avó. E agora, até hoje, ele ainda é filho de avó. Em via de regra, a gente está falando de uma coisa que para a psicanálise é correta. Afinal de contas, tem a ver com a genética e tem a ver com a questão da infância, né? Sim, Carla, somos marcados definitivamente por nossas experiências da infância. Ou seja, para a psicanálise, é importante saber que a situação de prejuízo da saúde mental vai se dar num aquém, lá atrás, né, que aparece no aqui e agora, e aí sim, e que pode deixar marcas definitivas num além. Daí a importância e a aproximação do nosso tema com direitos humanos. Certo. Ou seja, a importância do cidadão ter esses primórdios da vida salvaguardados, garantidos, né, protegidos. Quando a gente fala de saúde mental e a gente mistura isso com direitos humanos, a gente começa a entrar numa esfera complexa. Eu dei aula de comportamento do consumidor um tempo atrás na faculdade, e uma das coisas que a gente sempre usava, e a gente já falou aqui no programa algumas vezes, é de uma piramidezinha básica que se chama pirâmide de Maslow,
que é muito usual e é basicona para poder entender prioridades para o ser humano, né? Quando a gente fala de direito humano e cidadão em vulnerabilidade social, a gente, na maior parte das vezes, fica preso lá na base. Se ele tem o que comer. E logo em seguida, se ele tem onde morar. E às vezes a gente não consegue fazer com que uma faixa da sociedade inteira saia desse perfil, desses dois pilares, comer e morar. E aí, onde é que entra o cuidado em saúde mental para pessoas em vulnerabilidade social? Carla, que coisa. Veja bem você, né? O que você está trazendo. A gente pode pensar o direito a comer, o direito a morar, né? A gente, então, pode dizer que os instintos mais básicos de um ser humano são os de autoconservação, né? Exato. Não é isso? Exato. Então, é o leite materno, o pão nosso de cada dia. Isso aí. Depois, a gente tem que pensar que a proteção, o morar, ter um lugar de conforto, um lugar onde você possa se proteger das intempéries, é o próximo passo que você falou da pirâmide. No entanto, os cuidados, eles vão além. Os cuidados são que a gente pode dizer que só um ser humano pode humanizar outro, seja por bem, seja por mal. E aí é que entra a ideia de que a vida não é só a comida, não é só o morar, mas é você poder ter qualidade de vida. Então, olha só o que você está trazendo. Hoje, a gente pode dizer que quando se fala em direitos humanos e saúde mental, isso é muito propalado, isso é muito falado, ao mesmo tempo que negado. Porque nós sabemos, você talvez tenha estatísticas, que a maior parte da população mundial é destituída de direitos. Sim. Ou seja, são as famosas periferias das cidades, as periferias do mundo. Pessoas que não têm sequer lugar para morar e o que comer. Que dirá aquilo que é promover um ser humano a prosperar, a se sentir feliz. Tem até aquela música nossa que ficou famosa, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. E arte. E aí é que entra o papel da cultura. O papel da cultura como um complemento a quem já tem a comida, o que morar e promover a ele o que fazer na vida para ele se sentir, puxa vida, passei pela essa vida e eu fui um ser humano que valeu a pena. Eu existi, eu fiz, eu contribuí, eu dei a minha parte. E o que você está trazendo é que essas pessoas que são vulneráveis estão marcadas por um cenário que não garantem a base da pirâmide. Nem a base, nem a base. Então, aí, a gente pode imaginar, Carla, olha só o que eu vou dizer para você e que eu quero que os telespectadores possam entender o que eu estou dizendo. A mesma dificuldade que tem um cidadão que está na extrema pobreza, a gente sabe de onde vem isso. Para esse cidadão, economicamente, sair desse estado para poder ter um CPF, para poder ter visibilidade, né? Para poder conseguir o auxílio emergencial. A mesma dificuldade que esse cidadão tem, Carla, para poder fazer essa escala econômica, tem um sujeito para sair desse ambiente insano que é a extrema pobreza. A extrema pobreza é incompatível com a saúde, portanto, com a saúde mental. Então, a mesma dificuldade que tem um sujeito para subir economicamente, tem para se tornar são. E aí, o que fazem os sãos da sociedade? Não querem contato, porque é como se fosse um grupo contagioso. Você tem que evitá-los. Aí entra o ciclo vicioso da exclusão social, de olhar aquelas pessoas como se fossem sub-humanos, como se eles não existissem. E isso é muito triste, porque são irmãos de comunidade, são pessoas que muitas vezes
de enorme sensibilidade que estão ali apenas querendo um olhar, um cuidado. Então, as pessoas que estão em isso que a gente chama vulneráveis, ou seja, que não têm cuidados básicos do olhar do Estado, eles, na verdade, estão praticamente impedidos de terem saúde mental. A não ser aquelas figuras que são verdadeiros heróis, né? Que aí a gente pode falar depois, que com a criatividade se afirmam, lutam e conseguem sair dessas comunidades e acontecer e fazer o seu rap, e fazer o seu samba, e fazer o seu trabalho, conseguem sobreviver e muitas vezes acabam caindo na garra de novo do Estado, que vai querer dizer assim, como é que você desobedeceu? Você não era para estar aqui, né? Enfim. Esse espaço não era seu. Não era seu. Então, eu acho, Carla, que o que você está trazendo é que saúde mental, evidentemente, além de ter garantido esses elementos básicos, que, aliás, está na Carta dos Direitos Fundamentais da Humanidade, é você poder oferecer a ele qualidade de vida. Né? Lugar para passear, lugar para se divertir. Eu costumo dizer que a gente não tem, às vezes, secretarias de saúde, às vezes a gente não tem ministérios da saúde, a gente tem ministérios da doença, secretarias da doença, porque não existe a prevenção. Prevenção. Só existe a burocracia, só existe o atendimento em emergência para poder salvar quem já está morrendo, para se fazer uma consulta, para poder ter prevenção, é sempre quase impossível. Em saúde mental, prevenção deveria ser o caminho ideal também? Isso, Carla, perfeito. A prevenção, que seria o cuidado com aquela mãe, aquele binômio mãe-bebê. Por quê? Um feto-bebê, a partir do 5º mês, já tem funções egóicas. Né? É incrível. Freud tem uma frase linda, Carla, que diz que um bebê, quando nasce, já é um antiquíssimo ancião. Já é um senhor. Por quê? Porque ele traz a memória da espécie dele, da mãe, do vovô, do bisavô. Então, você ter os cuidados a uma gestante, os cuidados na formação de uma criança, tendo uma escola que não seja apenas para ter professores, mas para ter educadores que fomentem uma infância saudável. Essa prevenção é fundamental para a saúde mental e economizaria grande parte dos recursos que a gente acaba despendendo em fármacos caríssimos, em internações desnecessárias, em hospitalizações sem sentido, que não dão conta de um fenômeno tão importante. Então, prevenção, sim, fundamental. Certo. Partindo daí, e aí focando isso que a gente está falando nesse nosso bate-papo, vamos pensar nesse momento que a gente está vivendo. E aí tentar discutir um pouquinho sobre essas pessoas em vulnerabilidade social que já não têm atendimento em saúde mental adequado, que já não têm apoio em saúde mental adequado, que não têm apoio em saúde, porque nós temos uma secretaria de doença, nós temos o Ministério da Doença, e eu achei isso ótimo. Saiba que eu vou me apropriar disso para falar muitas vezes, em que a gente está pensando mais na doença do que na saúde propriamente dita. Como é que, em sua avaliação, estão as pessoas em vulnerabilidade social vivendo nesse momento da pandemia, em que uma parcela grande da sociedade teve que se fazer existir, ou seja, dizer que existia, mas que não tinha um CPF, que não tinha uma certidão de nascimento. E aí, como é que fica a cabeça dessa gente toda? Então, Carla, você se refere, por exemplo, tem alguns aspectos que eu não sei qual é que você preferia que a gente pudesse comentar aqui, mas, por exemplo, a questão do confinamento. Pandemia, isolamento social, distanciamento social, perda de emprego, auxílio emergencial, essa loucura toda que todas as pessoas em vulnerabilidade social estão vivendo ou tentando viver e sofrendo de alguma forma. Então,
a gente pode dizer o seguinte: existe certos brasileiros que são verdadeiros, eu posso dizer mesmo, heróis. São os heróis desconhecidos. São pessoas que a gente não sabe como é que eles conseguiram sobreviver a tanta maldade, a tanto descaso do Estado. Essas pessoas, elas são incríveis, porque elas não são de mimimi. Então, o isolamento social já é uma coisa que elas vivem, cara. Elas já foram, elas não conseguem entrar na porta da frente da sociedade por causa da sua escolha sexual, por causa da sua cor, por causa do seu cheiro, da sua maneira. Então, ela já é, de certa forma, isolada. Então, eu penso que a lição que nós temos hoje de ver é que o ser humano devia pensar a pandemia como se a gente estivesse todos no mesmo barco. Por quê? Essa pandemia não é uma crise, cara. Não é uma crise. Eu lamento dizer isso aos telespectadores. Eu não quero ser o urubu, não. Mas é para a gente reagir. E o que está acontecendo é uma mutação ecológica. É uma mutação ecológica de grandes proporções, porque o ser humano tem sido muito cruel com a natureza. Fato. E está explorando o planeta de uma maneira completamente irresponsável. Então, o que vai acontecer? Esses globalistas, esses homens que só pensam no mercado, eles acham que eles vão poder conseguir fugir do planeta para onde? Ou seja, se o mundo percebesse que a gente está no mesmo barco, a gente, na verdade, estaria numa situação até melhor para fazer o enfrentamento. Mas não, estamos na mesma tempestade. E as pessoas estão em barcos diferentes. Tem uns que nem barco têm. E, por incrível que pareça, essas pessoas que já estão acostumadas com maremoto, por incrível que pareça, moralmente, podem mostrar muito mais capacidade de enfrentamento que nós que ficamos, às vezes, na proteção das nossas casas, nas nossas coisas, aflitos. E aí entra um outro cenário que a gente não tem que diminuir, que são os conflitos famosos da dita classe média, né? Que estamos todos também. Ou seja, é o adolescente que está ali, é o filho que é isso, que é aquilo, não pode. Ou seja, a gente tem um conceito fundamental, que eu resumiria, que é espaço vital. É um conceito da biologia. O espaço vital muda, né? Então, existem duas coisas que eu acho que é importante a gente pensar. São essas pessoas que estão vulneráveis, que elas apenas estão vendo isso como mais um maltrato. Não há para elas diferença nenhuma. Mas nós não. Nós agora estamos vendo que a morte não é uma coisa que é o tsunami lá na Ásia, as torres que caíram lá não sei aonde, não sei o que. Não, a morte é do vizinho. A morte chegou na nossa família, a morte chegou na gente. A gente está falando, de certa forma, da nossa própria morte. E isso pode, pelo menos, fazer que cada um tenha um pouco mais de responsabilidade a perceber como a vida é um bem vital. E que, se a gente quer a vida para a gente não pode mais olhar aquele cidadão em vulnerabilidade como um sub-humano, como uma pessoa que não tem o mesmo direito que você tem de comer, de beber e de se divertir, né? E de morar. Então, eu acho que a pandemia, nesse sentido, está trazendo toda uma modificação de comportamento. Agora, não sei o que vai ser depois. E aí, sim, eu já deixo uma dica. Eu acho que, claro, pegando carona em quem estuda isso muito mais do que eu, que quando muita gente quer voltar à normalidade, voltar ao normal, quando tudo voltar ao normal. Voltar ao normal, a gente não pode voltar ao normal. Não. A gente não pode Tem continuar que ser vivendo diferente. Não é, Carla? Então, a gente tem que começar a pensar que hoje não é mais distribuir as riquezas, que foi uma questão sempre daqueles que estão no campo da humanidade. Distribuir a riqueza de forma igualitária. Passamos anos e anos nos campos políticos, nos campos que se identificam com os fatores, com os valores humanitários de distribuir a riqueza.
hoje é mais sério ainda. A gente tem que pensar de que maneira nós estamos fazendo riqueza, porque nós estamos depedrando a nossa própria casa, que é a terra. Maravilha. Pedro, eu tinha combinado com você que quando chegasse em 22 minutos, eu ia te dizer que a gente estava terminando. O fato é que a gente já terminou, porque o tempo explodiu. Mas foi um imenso prazer conversar com você. Espero que tenha sido elucidante para o nosso telespectador de casa, assim como foi para mim compartilhar do conteúdo que hoje você teve a gentileza de dividir conosco. Te agradeço de verdade. E para terminar esse programa, vou contar para quem está lá em casa. Quando eu era uma menina de apenas 18 anos e estava começando a trabalhar e profissionalmente eu não era ninguém, o Pedro Paulo me respeitou profissionalmente e trabalhou e tratou comigo com uma gentileza ímpar. E ao longo dos meus 18 anos de profissão, eu vim tentando fazer a mesma coisa. Eu vim tentando dividir gentileza, porque quando eu era uma menina, cuidaram de mim. Então hoje, eu termino esse programa em lágrimas, mas dividindo com o telespectador que cada atitude que a gente toma na vida tem uma repercussão gigantesca. A gente não sabe o dia que a gente vai estar transformando a vida do outro. E às vezes alguns colegas me perguntam: por que que eu sempre tento ajudar? Por que que eu sempre tento fazer? Talvez eu faça isso porque quando eu tinha 18 anos, dentre as pessoas que acreditaram que eu era capaz e que eu podia, estava o Pedro Paulo. Então agradeço, deixando publicamente a minha eterna gratidão por você ter me respeitado como profissional, quando eu ainda era apenas uma menina estagiária. Saiba que você ajudou a mudar a minha vida, assim como eu espero que ao longo dos meus 18 anos de profissão eu tenha conseguido ajudar também algumas pessoas. Obrigada. Nada mais a acrescentar. Um beijo grande de coração e um beijo para você que fica em casa com esse programa de hoje. Transforme também a vida de alguém com quem você vive, convive, ou então transforme a vida de alguém que você nem conhece. Pode ter certeza que vai valer a pena. Um beijo grande e até o próximo programa.